Olha, eu acho muito importante essa iniciativa da região em discutir os seus problemas, caminhos. Eu acho que nós temos condições de ajudar aqui a região, trazer tecnologia, trazer experiências, ajudar vocês a discutir. O cooperativismo é uma família muito grande e eu fiquei muito feliz, não conhecia a região, mas é realmente uma região muito próspera. Tem as suas desigualdades sociais, como nós também temos lá, tem grandes produtores, pequenos produtores. Só me arrependo de não ter vindo um pouco antes aqui para conhecer melhor a região, mas realmente um povo muito acolhedor, está precisando realmente de definir o seu caminho, o seu futuro. E eu deixaria para que vocês continuassem essa iniciativa. Acho que tem que envolver mais liderança, mais pessoas, comprometer mais pessoas também nesse processo para que se tenha uma ideia comum para os caminhos, para onde vocês querem ir, o que precisa para melhorar a vida desse povo aqui. Eu acho que falar sobre integração, eu quero contar um pouquinho da história do que a gente fez pelo oeste da Bahia e faz e começou fazendo. Porque só assim vocês que estão aqui hoje podem saber por que nós pensamos nessa integração. Eu conheci essa região em 1986 e de lá para cá eu sempre visitei muitas vezes, até que há 15 anos atrás eu vim morar em Barreiras. E sempre trabalhando na área de trazer investidores, na área da agricultura, na área de pecuária, na área da agroindústria. E dessa forma nós conseguimos contribuir muito naquilo que hoje é Luiz Eduardo Magalhães, naquilo que não só Luiz Eduardo Magalhães, naquilo que a região oeste da Bahia oferece hoje e naquele desenvolvimento que tem. E naquilo que nós podemos oferecer hoje para os investidores que ainda continuamos trazendo. Aqui vocês estão no interior, né? A gente olhar o processo de desenvolvimento no Brasil, né, que estão as cidades mais desenvolvidas, estão próximas ao litoral. Então, pelo fato de nós estarmos no interior, nós já temos, por natureza, dificuldades num processo de integração e de desenvolvimento da nossa região. Então, a localização, aí vem quais os fatores? Aí estradas, rodovias, ferrovias, né? Então, tudo isso, energia, tudo isso é importante hoje para efeito de um processo de desenvolvimento regional. Proximidade a polos de desenvolvimento, não é o caso de vocês aqui. Vocês estão aqui a Brasília, a quantos quilômetros? Vocês estão a quantos quilômetros de Salvador? Vocês estão um pouco distantes de tudo, vocês não estão próximos a um grande centro que de repente poderia ser um fator importante no desenvolvimento de vocês. Abundância de capital e empreendedores, eu não sei se vocês têm muito dinheiro aqui, mas o dinheiro é fundamental para o processo de investimento numa região. Normalmente os investimentos eles migram para fora dos nossos municípios, então como criar fatores de atratividade para que esse dinheiro fique numa região? É importante se discutir isso. Ambiente local proativo. O que é esse lugar? Não, todo mundo só pensa para progredir, vamos para frente. Todo mundo se junta, todo mundo se dá as mãos, todas as entidades, os políticos principalmente, né? Olhando um caminho só. O que normalmente a gente percebe é cada um pensa para um lado, acha que uma coisa, então isso é ruim. Vocês têm que nortear, vocês têm que procurar aqui para que todo mundo pense no rumo. Não é o caminho é por aqui e todo mundo botar sua energia, o seu esforço para esse lado, olhando em termos regionais. Então eu acho que são fatores importantes, porque em uma época eu era presidente do Conselho de Desenvolvimento Regional e tive a experiência de uma época de dificuldade. Eu fui reunir os presidentes das associações comerciais da região. Eles tinham uma visão. Aí eu reuni os padres, tinha uma outra visão. Reuni os presidentes de sindicato, pensavam totalmente diferente. Reuni o gerente de banco, eles achavam que o problema era outro. Então cada um tinha uma solução para um problema. E se tem muitas soluções para um problema, eu acredito que nenhum vai ser o pai da criança. Então, essa questão de definição de objetivos é extremamente importante. Vocação econômica definida, que vocês têm aqui, que é grãos e frutas, é alimento. E vocês têm que fortalecer isso. Atrativos que estimulem investimentos externos. Quais são os fatores que vocês poderiam usar no futuro para atrair uma empresa para cá? Vocês têm que começar a pensar isso. Quais são os fatores? Ninguém vai vir aqui sem ter alguma vantagem nesse negócio. Quais são vantagens fiscais, tributárias, etc, etc. Então, ou seja,
alguém vai vir aqui, não, eu vou para Barreiras ou vou para aquela região, porque lá tem alguns fatores. Você já tem aqui o FCO, aqui no Nordeste tem um outro, então tem outros fatores, então são fatores importantes, que tem que ser colocados e explicados, e que acabam ajudando bastante. Facilidade de acesso à educação, eu acho que é importante. Todo o processo de desenvolvimento de uma região passa pela melhoria do nível de educação do povo, de um modo geral. Então tem que se fazer uma educação de boa qualidade, cursos superiores, tem que levantar o nível das pessoas que de repente ficou esquecida no tempo, num nível mais baixo, tem que fazer um esforço, e eu acho que existem programas para isso. As características diferenciadas, que não é o caso aqui, uma representação política regional coesa e voltada para esses mesmos objetivos. Então é importante isso aí. Hoje, infelizmente, o nosso modelo de democracia ele centraliza muito, e é esse caminho que a gente tem que organizar, e para isso também a região tem que se articular. Agora vocês estão entrando num processo de eleições, vocês têm que pensar nisso, quais são os compromissos que esse povo vai assumir com vocês aqui. Nós fizemos isso lá em Santa Catarina, e é extremamente positivo. Quais são os seus compromissos que você tem aqui com a região? E a região procura centralizar o esforço em cima daquelas pessoas. Então esses são os fatores que facilitam. Aqui tem os fatores, vejo bem que são mais, que entravam no desenvolvimento regional, tá? Entre os quais lideranças locais possuem visões, soluções e objetivos individuais diferentes. Eu já falei sobre isso. Ou seja, cada um puxa para um lado, cada um acha que o problema, a solução para uma região. Então precisa realmente, eu acho que com esse fórum, vocês têm que exercitar isso, têm que continuar com isso, para que com o tempo vocês possam ter uma visão comum. Não, nosso caminho é mais ou menos por aqui. Talvez fazer um fórum como sugestão, não só de ouvir, mas de repente vocês trazer alguém que faça uma dinâmica para escutar e avaliar, talvez faça alguns estudos econômicos iniciais para vir aqui e dizer assim, olha, nossa realidade, nossa região é essa, isso aqui são os números, aqui é isso, aquilo lá, e vamos ver quais são as nossas potencialidades que nós podemos desenvolver aqui na região. Políticas públicas, locais e regionais, clientelistas e dependentes. Infelizmente, eu acho que aqui na Bahia isso é um pouco pior, a gente acaba tendo políticas públicas que criam uma dependência da sociedade, criam uma dependência das pessoas. Isso é ruim, pode ser bom imediatamente para as pessoas, mas você está dando peixe, mas você não ensina a pescar. Então, infelizmente, o Nordeste do Brasil, ele tem ficado um pouco para trás, porque aqui parece, ao menos essa visão, posso estar errado, e aqui essa visão ela foi exercitada mais tempo, e isso eu acho que tem sido um dos fatores que travou o desenvolvimento aqui da região. Sentimento de que o setor público é o único responsável pelo desenvolvimento local e regional, isso também é ruim. Todo mundo acha que o governo tem que resolver. Não, eu acho que a iniciativa privada tem que entrar nesse processo, né? Todas as entidades comerciais, industriais da região têm que se envolver nesse negócio. O governo, que eu não sei o quê. Então eu acho que não dá para depender só disso. Rivalidades políticas, aí eu coloquei politicagem, entrava no entendimento, né? Essa política ainda rasteira, baixa, o um faz, o outro destrói. Então essa visão, nós podemos até ter partidos diferentes, mas temos que ter uma visão comum. Eu acho que isso faz parte da democracia, mas infelizmente em algumas regiões isso entrava. Espero que não seja essa a realidade de vocês aqui. Cada município quer encontrar a sua solução individual, então é bem essa visão da integração, da cooperação, da corresponsabilidade. É importante que vocês exercitem isso. Se não tem uma política do governo, mas façam ela aqui. Se precisar vir outra vez aqui para discutir, envolver, eu me disponho. As comunidades locais só imaginam o desenvolvimento através da agricultura, infelizmente, né? Às vezes, quando a agricultura está bom, vamos por aqui, o caminho está aqui, estamos ganhando dinheiro, então só pensa nisso. Mas de repente vocês têm que pensar também em outras alternativas de desenvolvimento, e que outras tecnologias, outras formas de produção que não sejam só pela agricultura. Porque no dia que dá uma crise na agricultura, como vocês estão vivendo agora aqui, vocês acabam sentindo o impacto de uma forma muito forte. Então a diversificação ela é fundamental, ela é importante. Acomodamento dos empresários locais, eu não sei se é esse caso aqui, mas infelizmente é muito empresário que falta um pouco mais de ousadia e de responsabilidade em relação à sua comunidade, né? Experiências mal sucedidas, às vezes quebrou uma empresa
ou quebraram 2, 3 empresas aqui e acabou se criando uma psicose na sociedade que não, isso aí não vai dar certo, isso não vai dar certo. Por quê? Porque teve experiências no passado que acabaram criando esses problemas. Baixo nível de educação, já falei antes, esperar soluções externas que venham de fora, poucos empreendedores, poucas pessoas querendo arriscar, e aí vocês ficam muito dependentes de outros de fora. Então nós temos umas experiências lá na região de Santa Catarina que municípios que pegaram via associações comerciais e industriais e começaram a investir em cima de jovens, levar para fora, ver experiências em outros estados, viajar, cursos do Sebrae, e criaram uma geração de novos empresários com uma visão diferente. E hoje esses municípios, como é o caso, eu cito aqui Pinhalzinho, é um município modelo hoje que desponta na região oeste de Santa Catarina, porque eles fizeram esse trabalho há 20 anos atrás. Então vocês também não vão. Esse é um outro problema. A gente sempre quer essas coisas para amanhã. E todo o processo que acaba gerando um desenvolvimento com a região é algo que vem, às vezes, de 15, 20 anos para amadurecer isso, para se criar uma cultura, um processo de desenvolvimento de uma região. Então é uma coisa longa, mas tem que ser planejada, porque se vocês não derem o primeiro passo, vocês não chegam lá. E o confronto entre capital e trabalho, que não é o caso aqui, mas a gente tem muitas experiências em algumas regiões lá em Santa Catarina, onde que parece que o empresário é o bichinho mau. Né? E onde há esse confronto entre o trabalhador e o dono do capital, onde tem essa visão, às vezes isso foi pregado politicamente muito, essa briga entre o empresário e o trabalhador, esses confrontos são extremamente negativos onde isso acontece. Espero que não esteja acontecendo aqui. Mas isso só uma introdução aqui um pouquinho sobre esse tema aí, mas o que eu vim na verdade falar aqui é sobre essa empresa aí chamada Aurora, né? Ela se criou aqui teve origem em Chapecó, em 15 de abril de 1969, então nós temos, como fizemos agora dia 15, 37 anos, uma das mais jovens agroindústrias de Santa Catarina. A Caçadia já tem 70 anos, a Perdigão está com 60 anos, a Seara também tem mais de 50 anos e a Aurora tem 37. Ela é a origem desse frigorífico aqui em cima falido. Lá tinha um frigorífico falido, chamava Marafão. Não é os parentes de vocês aí, ó. Frigorífico Marafão, e que através do Banco do Brasil, na época de 69, tinha um gerente lá que era muito ligado às cooperativas, e na época havia esses recursos de crédito rural, então ele incentivou para a criação de uma cooperativa central. O que é a Aurora? A Aurora é uma cooperativa de cooperativa. Ela é composta por 17 cooperativas, e as 17 cooperativas formam a Aurora. Está se dando mais. Nós achamos que isso não está agregando, não agrega nada. Muito pelo contrário, para os mercados até eu achei que teria resistência, teria dificuldade. Vocês foram em Santa Catarina, é a mesma coisa de subir aquele morro do aeroporto ali, ó. 70% da terra é igual subir aquele morro do aeroporto, pedra e morro. Tem cerca lá que é feita de pedra, o pessoal vai montando pedra e a cerca de uma propriedade para outra. E eles produzem. Nós temos, e não tem água igual nós temos aqui, tem 6 meses de frio e eles produzem, vivem bem. Tem gente lá, eu vou dar um chute se eu estiver errado, tem gente lá com propriedade de 15 hectares que deve ter uma renda em torno líquida de 250 a 300 mil por ano. Então só para vocês terem uma ideia. Pequena propriedade, questão do clima, né, um negócio um pouco diferente. Mas eu coloco muita importância. Se a ideia for uma cooperativa, nós lá, as nossas cooperativas são empresas, nós gerimos as cooperativas como se fossem sociedades anônimas, capitalistas, cooperativas que precisam buscar resultado. Quem pensa numa cooperativa, normalmente a maioria das cooperativas quebra porque só pensa no social. E aí faz o primeiro erro. O grande erro que se cometeu com o cooperativismo no Brasil foi exatamente isso. Como se fosse um hospital, todo mundo só quer tirar. Então não é quem é que bota esse negócio? Quem é que bota lá dentro? Ou seja, se eu tiro de alguém, se eu boto para alguém, eu tenho que tirar de alguém. Então como é que faz isso? Então é uma sociedade compartilhada
que ela está no mundo da concorrência de igual para igual com as outras empresas. Por exemplo, a Aurora, o maior concorrente dela é a Sadia e Perdigão. Ou nós melhoramos, crescemos, somos eficientes em custos e processos, ou nós estamos fora, ou alguém vai nos engolir. Então é um negócio, ou você avança ou você volta para trás. Então a cooperativa precisa ter viabilidade econômica. Se a cooperativa não tem viabilidade econômica, não começa esse negócio. Então é importante que, antes de formar uma cooperativa, tem que pensar como é que ela vai se viabilizar como empresa.